Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. Hoje vamos ver como é que se pode escolher os melhores fundos de investimento. Quando, por exemplo, vai ao supermercado, também fica na dúvida que produto escolher, isto se tiver várias marcas. Pois com os fundos de investimento acontece exatamente a mesma coisa, uma vez que existem vários tipos de fundos, desde fundos de ações, fundos de obrigações, fundos mistos, fundos de fundos, etc. E as plataformas nacionais têm mais de 2.000 fundos à disposição, o que torna a tarefa ainda mais complicada. Vamos então ver como escolher o melhor fundo de investimento. Primeiro, defina qual o seu objetivo. Vai poupar para a reforma? Fazer um pé de meia para o seu filho? Cada objetivo exige uma estratégia específica. Depois, investir em fundos tem custos, o que pode ter um impacto na rentabilidade esperada. Por isso, conte com as comissões de subscrição, de gestão e de depósito. Há ainda a comissão de resgate, de performance e os custos de transação. Algo muito importante a entender é que, pelo facto de um fundo de investimento ter bons resultados durante, por exemplo, 12 meses, isso não significa que seja uma boa opção de investimento. Deve comparar pelo menos os últimos 5 anos. Se os resultados forem consistentes, então significa que a entidade gestora do fundo tem uma boa estratégia de investimento. E se algo correu mal e o fundo não está a valorizar consecutivamente, então não compre. Se já entrou e está a perder dinheiro, então saia. É preferível admitir que se enganou e não continuar a esbanjar o seu dinheiro. Porém, estar perante um fundo que apresente rentabilidades negativas, em, por exemplo, 2 anos, não significa que é de imediato um mau fundo. Analise bem, veja se as fracas rentabilidades são compensadas pelas boas e compare com os fundos congêneres. Pode ser algo transversal. Um indicador muito importante para ver qual o melhor fundo que deve comprar é o índice de Sharpe. Este rácio relaciona a rendibilidade do fundo com o risco incorrido, o que permite obter uma medida quantitativa da eficácia da gestão. Outro dado muito importante é que, quando, por exemplo, toma um medicamento, também vai ler a bula, pois no caso dos fundos de investimento deverá ler o prospecto, uma vez que este é que lhe vai dizer qual é a estratégia de investimento do fundo, em que ativos é que investe, por que prazo, qual o perfil do investidor e também os custos associados. Os fundos de investimento têm risco, que vai de 1, baixo risco, caso dos fundos de tesouraria, por exemplo, a risco 6, ou seja, um risco elevado como acontece com os fundos de ações. Aprender a lidar com os riscos é fundamental e conseguir escolher o melhor fundo de investimento não é uma tarefa nada fácil. Por isso, as casas de investimento e os bancos têm as suas carteiras de investimento para ajudarem os clientes a melhor decidirem. O Banco Best foi mais longe e criou uma plataforma que escolhe os 3 melhores fundos de investimento por setores e por áreas de investimento. E está acessível a todos. Para cada uma das principais categorias ou temas que sejam considerados, a nossa equipa de analistas vai àquela categoria tentar olhar para o conjunto de fundos que nós temos na nossa oferta e encontrar as 3 melhores opções de investimento. E depois elaboramos, de facto, um estudo para ficar disponível para os nossos clientes. E nesses estudos estão baseados porque é que gostamos daquele gestor, da maneira como gera e porque é que achamos que é uma das melhores opções para a categoria de ativos. É um top 3 por cada categoria. Começamos com os mais usuais, ações Europa, ações americanas, ações globais, ações emergentes e depois também dentro dos vários componentes de obrigações europeias, obrigações high yield, por exemplo, também, obrigações de governos. Vamos olhar aqui, podemos olhar um pouco para a ferramenta, pode logo filtrar só para ver fundos de obrigações, de ações ou outro tipo de fundos. E dentro desses, depois, então escolher, por exemplo, ver qual é o nosso top de gestores que nós estamos a recomendar hoje para ações europeias. Estão aqui 3 fundos, o tal top 3 que tínhamos falado, e depois é possível ver mais informação do fundo específico. É possível também fazer um download da análise que a equipa de analistas do Banco Best fez sobre estes fundos em específico e como é que os comparou e saber mais informação, é só carregar e abre um PDF com toda a informação que nós recolhemos e depois também tem algumas ferramentas de comparação da Morningstar que vão ajudar a ter mais algum detalhe do fundo e ver lado a lado esses fundos.
quando o investidor toma a sua decisão de vou investir em ações americanas, o nosso top 3 é este e temos confiança que estes gestores vão continuar a replicar o seu processo e a sua boa performance nesses setores. Se houver alguma coisa e se o cliente estiver registado, porque é possível deixar aqui a intenção de receber alertas, nós vamos imediatamente entrar em contacto com o cliente e dizer atenção que o gestor alterou, ou neste momento achamos que, dadas as condições do mercado, há um determinado gestor que se calhar vai fazer melhor neste enquadramento de mercado e por isso alteramos a nossa seleção e, portanto, quem se registar vai estar sempre atualizado. O seu dinheiro foi saber como é que os especialistas fazem o filtro para saber quais os melhores fundos de investimento. Quando trabalhamos com uma oferta muito alargada de fundos, há sempre um primeiro filtro quantitativo. Vamos ver o retorno no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Vamos ver também a volatilidade, ou seja, uma medida de risco para fazer um primeiro filtro. Feito este primeiro filtro, vamos então analisar mais profundamente. Aqui será uma análise qualitativa. Vamos analisar a gestora, o próprio gestor ou equipa de gestão que gera este fundo em específico. Vamos analisar políticas de risco de compra e venda de ativos que a gestora tenha implementado, para podermos também ter uma componente mais qualitativa e perceber se aquele gestor tem tido um bom comportamento e se esse comportamento é fruto do acaso ou se, de facto, o modelo de gestão pode ser replicado e aquela equipa de gestão ou o gestor do fundo podem manter um track record também acima do mercado. E se há os indicadores e outras ferramentas apontadas para analisar quais os melhores, os fundos estão sempre na ordem do dia. A realidade é que a sociedade gestora e o gestor do fundo são peças fundamentais para que a estratégia seja consistente e vencedora a longo prazo. Como saber se é a equipa certa? Um dos fatores de avaliação qualitativa é, de facto, quem é a sociedade gestora. É uma sociedade gestora que é independente, está dentro de outra instituição financeira que também tem outras linhas de negócio, ou é só um conjunto de sócios fundadores e se é uma casa mais pequena. Portanto, vamos procurar perceber se é de facto uma entidade idónea que está por trás depois do fundo de investimento. E também depois vamos ver a própria equipa de gestão ou um gestor, se for uma estratégia mais personalizada. Isso é importante porque, por vezes, estamos a olhar para uma performance passada que é muito boa, mas, entretanto, o gestor saiu, foi fundar outra sociedade gestora ou foi para outra equipa e quem está à frente do fundo tem, se calhar, ideias diferentes e, portanto, aí seria um caso para removermos o fundo da nossa seleção. O que nós procuramos são gestores que conseguem consistentemente estar por cima do benchmark deles, da referência do mercado. Por exemplo, no caso dos fundos de ações, estamos à procura de gestores que ao longo dos anos têm conseguido bater um Eurostock 50. A rendibilidade do Eurostock 50 no último ano, por exemplo, andará na casa dos 15%, e nós estamos à procura de um gestor que consiga, com alguma consistência, fazer 2, 3% sempre acima do Eurostock 50. Que é a referência para ações europeias. E, de facto, isto é preciso ter um processo. Nós precisamos saber e entender porque é que o gestor compra ou vende as empresas e porque é que o faz, quando é que o faz, para percebermos se é feeling, e aí é mais difícil nós garantirmos que ele vai continuar a repetir, ou se é de facto um processo que é bem fundamentado e quando chega a altura de comprar ou vender uma ação, o gestor vai tomar essa decisão. Quem se registrar na plataforma pode receber alertas sobre as mudanças. E quanto às atualizações? De quanto em quanto tempo olham para o ranking? No mínimo todos os meses olhamos para os fundos. Nem sempre vamos alterar, porque se a análise for bem feita, em princípio
identificámos os melhores gestores de cada categoria, portanto não haverá grandes alterações, haverá alguma estabilidade, mas todos os meses pelo menos vamos olhar para os nossos critérios, ver se tudo se mantém e estamos em crer que pelo menos mês sim, mês não, haverá sempre 1, 2, 3 gestores que vão sendo refrescados por novas ideias.